Pois é, gente, eu acho que já tava na hora de fazer um vídeo comentando um pouco sobre esse personagem incrível que o Jake é, e sobre toda essa importância que ele tem pro fim e pra Hora de Aventura no geral. E com certeza existem muitos pontos interessantes pra se abordar a respeito dele e também sobre aquilo que ele representa. Porém, antes da gente começar, eu quero agradecer ao Feanor, que sugeriu o tema desse vídeo lá na aba comunidade do canal. Valeu pela ideia, cara. Eu acho que seria justo já começar primeiramente dizendo que o Finn com certeza não teria sobrevivido ao longo das temporadas de Hora de Aventura se não fosse o Jake. É claro que mais pra frente o mesmo acabou morrendo e por causa disso o Finn teve que se virar sozinho e viveu por um bom tempo depois da morte dele. Mas a gente também tem que levar em conta que naquela altura o Finn já não era mais um pré-adolescente bobalhão e já tinha adquirido bastante experiência e maturidade ao longo da jornada dele, o que com certeza contou muito e fez com que ele tivesse a capacidade de superar os perigos e problemas que aparecessem no caminho dele sem a ajuda do irmão. No entanto, quando a gente para pra ver o período da vida dos dois que foi exibido pelo desenho, é bem nítido que por mais que o Finn fosse um garoto sem dúvidas bem brabo pra idade dele e que já tinha feito muitas coisas que pareciam impossíveis e que demonstraram muita habilidade, força e coragem. E mesmo com tudo isso, ele ainda assim não era capaz de se virar sem o Jake naquela época, já que existem diversos momentos em que a gente pode observar que com certeza ele teria morrido se não fosse os poderes do Jake salvando ele. Eu acho muito da hora o quão úteis são esses poderes do Jake e a forma extremamente criativa que ele é capaz de usar eles. Em diversas vezes ele acaba resolvendo situações que seriam bastante complicadas em questão de segundos, facilitando imensamente a vida dos dois. Ele também consegue chegar a lugares que estão muito distantes, viajando bem rápido, alcançar coisas que estão em lugares altos, fazer a mão dele virar uma chave, se transformar em um barco e, enfim, é claro que esses são só alguns exemplos bem superficiais de como esses poderes do Jake ajudam. E eu ficaria umas 2 horas aqui bem de boa se eu resolvesse ficar falando tudo. Já que se a gente parar pra observar bem durante os episódios, é notável que esses poderes conseguem ajudar em praticamente qualquer situação difícil que os dois enfrentam de alguma forma. O Jake demonstra curtir os poderes dele pra caramba e adora usar eles pra qualquer coisa que seja e em qualquer situação possível, mesmo que seja só pra alcançar uma xícara de café que tá longe quando bate aquela preguiça. E eu não julgo ele, provavelmente eu faria o mesmo. E eu acho muito legal a forma com que esse personagem consegue ser absurdamente carismático. Tem algo no Jake que eu não sei explicar, mas é muito único. E eu sinceramente nunca vi em nenhum personagem até hoje. Talvez não exista nenhum outro personagem que consiga passar essa vibe que o Jake passava em Hora de Aventura. O senso de humor dele era sensacional e a maioria dos momentos cômicos proporcionados por ele são extremamente divertidos e memoráveis. Afinal, quem é que não lembra dele cantando a musiquinha sobre as panquecas de toucinho, ou dele fazendo aquela dança clássica com o besouro que ficava passando toda hora nos intervalos da Cartoon? A personalidade sarcástica e engraçada do Jake, que tá quase sempre atrelada a um humor leve nos momentos certos, funciona perfeitamente e contribuiu de um jeito incrível pra Hora de Aventura ser algo tão bom. E sendo um desenho extremamente tenso, que contava com muitos momentos onde os personagens estavam correndo risco de vida, era bom demais ter o Jake ali com o jeito descontraído dele, muitas vezes servindo como um alívio cômico para todas essas situações sinistras. No entanto, a maior contribuição que ele faz a esse desenho passa longe de ser o senso de humor dele. Eu acredito que aquilo que mais torna o Jake especial e significativo nessa obra é a forma que ele encara o mundo e as lições que ele foi capaz de ensinar pro público ao longo dos episódios. Eu sei que é impossível de ser invencível, mas se tem um personagem que consegue chegar bem perto disso, é o Jake. Ele tem uma visão incrivelmente positiva, tranquila e inabalável sobre as coisas ao redor dele e sobre o mundo em geral. Pra ele, as coisas mundanas não importam tanto assim no fim das contas. O Jake não fica se lamentando ou se questionando do porquê aquilo aconteceu com ele. Ele simplesmente faz o que pode com aquilo que ele tem e tenta tirar o melhor que ele pode disso, o que consequentemente deixa a vida dele bem mais leve. Só que a questão das coisas mundanas não importarem tanto assim não é um motivo pra ele ficar triste ou pra desistir, mas sim pra que ele aproveite ao máximo cada uma dessas pequenas coisas que a vida tem a oferecer, ao lado do irmão dele. O Jake simplesmente admira a beleza da vida, e ele entende que ela é uma coisa passageira, e ele aceita isso. Ele aceita que tudo tem o seu lugar no mundo, e se as coisas estão mudando de uma forma assustadora, acabando ou indo embora, é porque elas ainda não estão no lugar, e tá tudo bem. Essa forma tranquila, inspiradora e, entre aspas, invencível que o Jake escolhe levar a vida, sem dúvidas é um dos pontos que mais me faz admirar ele, juntamente
simplesmente com o coração enorme que ele tem. Algo que é bem demonstrado através da maneira com que ele ama imensamente a esposa, os filhos e o Finn. Também em episódios como o da Princesa Biscoito, por exemplo. Por mais que ele não seja perfeito, ele tá sempre tentando melhorar e buscando ser mais justo com os outros. E eu não poderia deixar de falar sobre a importância do Jake pro Finn em Hora de Aventura. E com toda certeza, o Jake era o maior suporte emocional que o garoto tinha. Aquele que não era somente um irmão mais velho, mas também a representação mais próxima dos pais que ele nunca teve. Um melhor amigo com o qual ele poderia sempre contar. Um conselheiro, um instrutor, um escudeiro, um protetor, um salvador e por aí vai. O Jake foi extremamente leal ao Finn enquanto ele pôde. Ele era alguém que sempre estava ali e que sempre enfrentaria qualquer problema ao lado dele, por mais grande e impossível que esse problema fosse. Alguém que ficou ali para ouvir todos os dramas do Finn e que constantemente evitava que ele fizesse alguma besteira. E se o Finn já fez bastante burrada durante o desenho, eu fico imaginando como seria se não tivesse o Jake ali para aconselhar e orientar ele em vários momentos complicados. A forma autêntica com que o Jake se importava com o Finn, protegia ele, amava ele, e toda a bondade e compaixão que esse personagem expressava a todo momento é uma das coisas mais valiosas e belas que eu pude presenciar em um desenho da Cartoon Network.